quem realmente estudou, né, se debruçou sobre os elementais foi Paracelso. Ele começou estudando os 4 elementos, de todas as formas, as físicas, e descobriu que cada elemento da natureza tinha também a sua parte energética. E dentro dessa parte energética existiam os elementais, referentes a cada elemento. Pode passar, Sandra. Algumas características dos elementais, né? Eles são naturalmente puros, a consciência dele é instintiva, eles não têm consciência dos atos dele, ele não tem um pensamento contínuo ainda, porque a consciência dele está ainda em elaboração. Lembra que eu falei a vocês que em alguns lugares eu li que o elemental ainda é uma pré-encarnação, ou seja, não encarnaram ainda, então eles ainda não têm consciência. Ele tem uma consciência menor, talvez, do que, ou acho que um pouco melhor, digamos, de um coelhinho, né? Um animal que tem aquele instinto, então ele é mais ou menos aquilo a consciência dele. Não possui um corpo físico como o nosso, né? E por mais que a gente visualize na forma humana, o elemental ele não tem corpo físico como o nosso. Se ele não tem um corpo físico como o nosso, também ele não tem a nossa estrutura de 7 corpos, que agora a gente já descobriu que tem mais, mas onde eu estudei, eles só vão relacionados a elementares, então eu vou continuar com 7 aqui. Ele não tem aquela estrutura, então a gente não tem corpo mental, tem alguns corpos que ele não vai ter como o nosso. Nós temos 7 corpos, mas ele não tem, além do físico. Os chakras dele são diferenciados, não são como os nossos, né? Até porque eles vibram de acordo com o seu elemento, muitas vezes. E é esse contato que eles vão vibrando para estabelecer, uma vez que nosso corpo, nós humanos, temos todos os elementos, então, como eles vão ter determinado elemento, e nós também, porque nós temos todos, então aquele elemental, ele vibra conosco, o chakra dele vibra nessa frequência que a gente percebe, porque nós também temos esse mesmo elemento. Então, por isso, o chakra dele não vai ser como o nosso, que nós temos 7 chakras e o resumo, né? Que a gente já sabe. Eles nunca encarnaram, eu já disse isso, e eles se agrupam em famílias, né? Como a tabela periódica. Né? A tabela periódica não tem lá os elementos todos. Os elementais também, eles se agrupam assim, de acordo com a sua natureza, de acordo com do que eles são feitos. Ok? Pode passar. Outras características. Os seus corpos são os próprios elementos da natureza, como a terra, a água, o fogo, o ar. Eles vivem dentro dos próprios elementos para interação com esse mundo físico. Mas isso não significa que se ele for uma montanha ou se ele for uma pedra, ele vai mover esse corpo como a gente move. Porque como ele não tem... Nós temos todos os elementais no corpo, então a gente consegue que quando a gente consegue se movimentar esses elementos que estão aqui. Mas o elemental, ele não movimenta o elemento do qual onde ele vive, onde ele faz parte. Para poder ele ir para algum lugar, ele sai do elemental, né? E ele fica só na versão dele que é invisível, e aí ele faz o que ele tem que fazer, ou ele se movimenta junto com o seu próprio elemental. Por exemplo, se um elemental é uma montanha, ele vai aproveitar uma poeira de terra para poder ele conseguir fazer o que ele tem que fazer e voltar. Aí eu já falei sobre isso, no corpo do ser humano vivem todos os elementais, pois são eles que mantêm a vitalidade da matéria, e tá sempre fala isso, né, nas nossas aulas, que no exame de sangue a gente vê que a gente tem todo tipo de elemento, né? A gente tem ferro, a gente tem zinco, a gente tem tudo dentro da gente. Então, dentro da gente tem todos os elementais. Né? Nosso corpo é composto de todos os elementais.
E por conta disso, a gente pode se curar quando a gente conversa com esses elementais que estão dentro da gente. Então, a cura, ela vem quando a gente conversa com a água que está dentro da gente, a gente conversa com o ferro que está dentro da gente, conversa com. E se a gente só resumir em terra, fogo, água e ar, se a gente interiorizar e perceber todos esses elementos dentro da gente, a gente consegue fazer com que eles curem. Até porque a gente vai ver lá na frente que o homem, o elemental faz o que o homem manda.